Bom dia, mulheres governantes femininas, tudo bem com vocês? Bom dia, Fran, seja bem-vinda. Bom dia, Kate, seja bem-vinda. Bom dia, Sayonara, seja bem-vinda. Todas vocês, mulheres que estão entrando, para nós fazermos a nossa live nesse dia lindo, memorável que Deus preparou para nós. Hoje, 8 de julho de 2024, terça-feira, ensolarada aqui e não está muito frio, né? Sejam todas bem-vindas. Ou vamos falar um assunto que vai edificar, que vai transformar com sabedoria o nosso casamento. Hoje o tema que eu quero falar nessa live é como nós mulheres podemos ser prudentes no nosso dia a dia, mas colocando em prática no nosso casamento. Já que nós temos que ser mulheres sábias, esposas que edificam, como assim agir com sabedoria, com prudência? E nós vamos estudar esse tema que o Espírito Santo colocou no meu coração, então sejam todas bem-vindas. Você que está aí preparando o seu almoço, você que está no seu trabalho, você que está organizando a sua casa, não importa onde você esteja, que você seja tocada pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã. Sejam todas bem-vindas. Eu, na verdade, não avisei, assim, que eu ia fazer a live hoje. E eu creio, assim, que a mulher que entrar e que ficar é o que o Espírito Santo de Deus realmente quer, né? Que essa mulher ouça esse conteúdo tão edificante que a gente vai falar hoje. E sejam todas bem-vindas, então, vocês. E para iniciar, eu quero que vocês abram o coração e que vocês realmente sejam tocadas por essa palavra, porque a palavra, ela é viva e eficaz e ela tem o poder de transformar. Vamos estudar então como ser prudentes no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, na nossa vida. De que maneira eu posso trazer a prudência para a minha vida, para o meu casamento, para o treinamento dos meus filhos, já que estamos vivendo em um mundo onde princípios e valores estão sendo tão distorcidos, onde pouco se ouve falar de virtudes que edificam, que transformam. Vivemos em um mundo que está muito acelerado. A demanda aqui da internet está causando muita comparação, deixando mulheres doentes emocionais, mulheres frustradas, que daqui a pouco não estão perdendo o seu valor por uma foto, né, que é postada aqui. Então, assim, como eu ser prudente no falar, no ouvir, no agir? De que forma eu posso trazer a prudência para o meu dia a dia? E para iniciar, mulheres, eu quero dar um título para essa live. Essa live hoje, assim, eu quero colocar assim, ó, vencendo o dia a dia com generosidade. Porque a mulher prudente, ela é uma mulher, em primeiro lugar, generosa. E estamos tão vazias de generosidade. Pouco se ouve falar do transbordo, muito se ouve falar do vender, né? Hoje em dia, aqui na internet, cada um quer vender seu pão, chega a ser cansativo muitas vezes. E pouco se ouve falar de generosidade, de você fazer o bem ao próximo, de você servir ao próximo, sem esperar nada em troca. Então eu quero dar esse tema para essa live hoje. E para iniciar eu quero ler com vocês 1 Samuel 25, 18 e 19. Uma mulher da Bíblia que tem me inspirado a ser uma mulher generosa e prudente. Com quem eu vou aprender essa sabedoria? Com Abigail. Vocês já ouviram falar dessa mulher da Bíblia? Abigail foi uma mulher exemplar no termo prudência, porque ela foi muito prudente. E nós vamos entender por quê. Então, assim, 1 Samuel 25, do 18 ao 19. Se você tem a sua Bíblia aí, tu pode abrir, senão também pode ouvir. Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em um jumento e disse aos servos: vão adiante e logo os seguirei. Aí vocês podem me perguntar assim, Dani, mas eu nunca ouvi falar dessa mulher da Bíblia, Abigail.
Mas então quem era Abigail? Abigail era uma mulher de grande beleza da época. Ela era uma mulher com beleza e, além do mais, ela tinha discernimento para viver. Ela era casada com um homem que se chamava Nabal. Só que Nabal, ele era um homem rude, ele era um homem egoísta. Em termos hoje, atual, ele era um homem grosseiro, um homem tosco, né? Como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Mas, acima de tudo, Abigail, ela vivia com discernimento e ela não olhava os defeitos do marido dela. Eu creio assim, trazendo para nossa realidade hoje, que ela olhava para ela cuidava dela, ela cuidava de que forma ela podia ser sábia, ser prudente no relacionamento, mesmo tendo esse marido egoísta, esse marido rude, né? Então vamos trazer assim as características que nós mulheres podemos ter no nosso casamento, no nosso dia a dia, sem querer julgar o nosso marido, sem querer competir com o nosso marido, sem querer que ele mude. Primeiro nós mudamos a nós mesmas, para depois nós conseguirmos mudar talvez o que a gente acha de errado, que o nosso marido precisa mudar. Vamos lá. E a Bíblia narra, vamos entender um pouquinho dessa história de Abigail. A Bíblia narra que em certa ocasião, Davi, né, que era o rei da época, fugia de Saul, que era o outro rei. E aí, saiu pedir ajuda a Nabal, ao esposo de Abigail. Que Nabal o tratou com desdém, né? E se recusou a fornecer qualquer assistência. Então, eu acredito assim, que ele era tão rude, que ele nem sabia o que era essa palavra generosidade. Ele nem se preocupou em ajudar, né? Nesse momento de aflição aqui, que eu acredito que Davi estava precisando. Só que a Abigail, o que ela foi? Ela foi rápida e ela foi perspicaz, ela foi ágil. Né? Então, o que aconteceu? A Abigail, eu imagino assim, que vendo essa situação, ela teve o discernimento e ela levou os suprimentos a Davi e intercedeu pela família. Além dela preparar tudo isso aqui, que eu li aqui no início para vocês, ela foi além, ela intercedeu, ela orou pela família. E se nós formos ler aqui 1 Samuel, capítulo 29, a gente vai entender muito mais. Só que agora na nossa live aqui eu não tenho muito tempo. Mas se você quiser ler aí o capítulo 29, você vai descobrir que, além de tudo, Abigail foi uma mulher humilde. E como nós, mulheres, precisamos ser humildes no dia a dia. Como nós, mulheres, precisamos ser humildes hoje para nós olhar para o nosso casamento, olhar para o nosso marido, olhar para o nosso próximo e ser generosa. É mais uma característica que eu aprendo com a Abigail, porque ela era uma mulher humilde, ela foi uma mulher humilde. E essa mulher, ela se tornou, eu digo para vocês assim, vocês já ouviram falar desse termo hoje, que é atual, que fala extraordinária. Sim, essa mulher, ela se tornou-se extraordinária com esse gesto dela, com essa generosidade dela, de servir ao próximo. E, além do mais, ela foi tão extraordinária que ela evitou talvez um certo tipo de violência, um certo tipo de briga, de atrito, porque ela tinha o quê? Discernimento, porque ela foi o quê? Prudente. E Abigail, ela, além dela ter sido uma mulher generosa, eu acredito assim que ela buscava muito palavras de paz, eu acredito assim em Deus, para realmente ela olhar para o marido dela com a paz que excede todo entendimento. E hoje, mulheres, muitas mulheres, assim, né, como Abigail, talvez, pode ter um marido agressivo, um marido tosco, um marido que talvez não compreende você. Só que você pode olhar para a palavra e modelar a Abigail. Abigail tinha esse homem rude, Abigail tinha esse marido que daqui a pouco não dava atenção para ela, que não supria ela emocionalmente, mas em nenhum momento
ela ficou presa nesse coração endurecido que Nabal tinha. O que ela foi? Ela tomava as decisões sábias para nunca deixar destruir a família. Ela tomava decisões com prudência para realmente edificar a sua família. E eu creio que a Abigail, ela não saía falando mal do marido dela, não, falando assim que ele era rude, que ele era tosco, que ele era agressivo. Muito pelo contrário, ela buscava direção em Deus. Eu acredito nisso. E outra coisa assim, a Abigail, ela poderia ter respondido a recusa, né, do marido com ressentimento, com raiva, né, assim como o marido, ela poderia ter, talvez, alimentado um ciclo de violência, mas não, ela escolheu alimentar um ciclo de o quê? De hostilidade, de hospitalidade, de amor ao próximo, de generosidade. E outra coisa assim, ela poderia também ter focado na permissão passiva que o marido dela tinha e deixar o circo pegar fogo. Mas não, ela foi sábia, ela foi prudente, ela com discernimento, ela conduziu a situação. E vamos trazer para nós aqui no nosso dia a dia, quantas vezes, quantas adversidades, quantos problemas nós temos no dia a dia. E muitas vezes, talvez não estamos sendo prudentes e colocamos mais lenha na fogueira. Deixamos o circo pegar fogo. Porque, como eu sempre falei para vocês, casamento não é mil maravilhas no dia a dia. Casamento tem seus desafios. O casamento real, ele dá trabalho. Só que o casamento, ele é o quê? Ele é investimento. E nós, como mulheres prudentes, nós precisamos fazer o quê? Não deixar o circo pegar fogo. Nós precisamos buscar o discernimento em Deus e o quê? Edificar o nosso casamento. Independente da situação atual que eu estou vivendo, independente das circunstâncias atuais que eu estou, eu preciso buscar esse discernimento, essa sabedoria em Deus e conduzir o meu casamento para um próximo nível de prudência. Vamos lá, vamos mais adiante. Eu acredito assim que a Abigail, ela foi tão sábia, tão prudente, que ela evitou uma tragédia. Poderia ter sido assim uma tragédia, né? E ela graças à sua confiança em Deus, ela conduziu a situação com sabedoria e o mais, mulheres, com mansidão. Quantas de nós mulheres precisamos de mansidão para viver? Quantas mulheres talvez estão agressivas no falar, agressivas no agir, irritadas, sobrecarregadas, cansadas, porque estão talvez fazendo coisas pesadas demais para sua essência. E aí acaba que não tem o discernimento, acaba que não tem a mansidão para viver os seus dias. Vamos mais além. Eu acredito também que a Abigail, ela não permitiu ser governada pela dureza de coração, né, do esposo dela, mas ela agiu com sabedoria providencial. Então, assim, o que nós podemos aprender com isso? Independente do outro ser generoso, independente do outro ser o coração duro, eu tenho o poder de escolha. Porque emocionalmente falando, ninguém pode me aprisionar. Mentalmente falando, ninguém pode me aprisionar. Então, daqui a pouco, se o teu marido tem alguns comportamentos que não te agrada, independentemente do que ele faz ou deixa de fazer, você pode se tornar uma mulher prudente, sábia e eficaz no teu dia a dia. E para onde que você tem que olhar para você viver assim? Para o alto, para Deus, porque perfeito é só Ele, né? O marido tem defeitos, tem qualidades. Nós temos defeitos e qualidades. Então, assim, em Deus nós vamos conseguir lidar com todas as situações. E eu creio também, além de tudo, a situação de Abigail, ela teve assim essa prudência, esse discernimento, e ela soube administrar, né? Eu acredito assim com uma tamanha sensatez que até mesmo o Davi reconheceu que havia sido o próprio Senhor que levara pacificar aquela guerra. Olhe bem o reconhecimento que ela teve. E muitas vezes a gente que só quer fazer as coisas se tiver reconhecimento.
Não é mesmo? Vivemos em uma sociedade de que precisa do reconhecimento. Vivemos em uma sociedade de que o que vale é os números de seguidores. De que vale, eu vou fazer o bem pro próximo, o que eu ganho em troca. É assim que estamos vivendo. Dias onde o amor se esfriou, assim, gigantescamente. Tá muito complicado. Mas nós, mulheres, vamos escolher ser igual a Abigail. Fazer o bem ao próximo, fazer o bem ao nosso casamento, a todas as nossas voltas. Sem prestar atenção no nosso reconhecimento, sem querer nada em troca, porque o nosso reconhecimento vem do céu, vem de Deus. Agradar primeiro o coração dele, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Vamos mais longe assim. O que nós podemos extrair dessa história, né? No trato com o nosso marido, com o nosso chefe, com os familiares difíceis. O que será que nós podemos aprender? Por quê? Porque o Senhor, Deus, Ele nos ensina, mulheres, a nós confrontar a falta de sabedoria com o quê? Com discernimento e coragem e sensatez e prudência. Muitas vezes as pessoas podem vir agressivas para cima de nós. Muitas vezes as pessoas podem vir com 5 pedras para cima de nós. Mas nós temos o poder de escolher de que forma eu vou retribuir o mal que tem me feito. Eu posso sim, mesmo as pessoas me jogando mal pra cima de mim, eu posso escolher fazer o bem. Eu posso escolher ser generosa. Eu posso escolher buscar discernimento do alto, sabedoria do alto, prudência do alto, para edificar os relacionamentos à minha volta. Eu posso sim calar a voz do julgamento e fazer a diferença onde eu estou. Outra coisa, mulheres, todas nós somos chamadas para ser mulheres assim, prudentes, sábias, mansas de coração e o principal, humilde. Quantas mulheres egocêntricas, orgulhosas, quantas mulheres que ficam 1 semana, 2 semanas, 1 mês sem falar com o marido por uma briguinha qualquer, por infantilidade, por orgulho, por ego. Porque a mulher com a energia muito masculina, ela tem que o quê? Alimentar o ego dela. E ela acredita que fazer birra igual criança vai edificar o casamento. E acaba que não flui, as coisas não acontecem na vida. E isso não edifica. O ego, nós precisamos limpar ele todos os dias da nossa vida. O orgulho também, porque a palavra já fala que o orgulho leva o quê? A ruína. Não tem nada de bom no orgulho, em ser orgulhosa, em querer ser a dona da verdade, em querer que a palavra seja a última, do que eu falo, tá dito e ponto, e assim acabou. Não existe nada de bom nisso, não existe nada de sabedoria nisso, mulheres. Vamos escolher a humildade, vamos ser mansas e humildes de coração, assim como Abigail foi. Outra coisa, nós somos chamadas, mulheres, para usar a prudência, o entendimento, a promover a paz aonde nós andarmos. Nós somos mulheres chamadas por Deus para promover a paz e não jogar lenha na fogueira. E não esperar o circo pegar fogo. Daqui a pouco tem uma situação que está acontecendo, né, com o seu marido, com alguma amiga que você tem intimidade, até mesmo com teus filhos. Tenha discernimento, não espere as coisas, o circo pegar fogo para você tomar uma atitude. Não espere, amanhã eu faço, amanhã isso, amanhã aquilo, vai procrastinando. E a vida vai acontecendo, até que vai chegar o dia de que realmente o problema vai bater na tua porta. E você talvez por falta de sabedoria poderia ter resolvido antes. Talvez por preguiça também, talvez por desânimo, eu não sei. Tantas coisas que podem acontecer. Mas eu tenho certeza que a mulher que busca se fortificar em Deus a cada novo dia, ela tem o que? Uma prudência, ela é uma mulher diligente, ela é uma mulher que tem sabedoria. Existem, mulheres, recompensas poderosas em Deus quando eu faço bem, quando eu sou guiada por Deus, de quando eu promovo a paz. E aí eu fui buscar no dicionário o que é a prudência. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, que a Abigail foi uma mulher prudente. A prudência, ela é o quê? Uma virtude que faz prever a procura, evitar inconveniências e os perigos. A prudência como se fosse cautela. A prudência como se fosse precaução.
A prudência, além do mais, fala no dicionário, ela traz o quê? Calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar do assunto delicado ou até mesmo de um assunto difícil. Uma mulher que ela é prudente, ela tem uma característica de ser uma mulher sábia. Ela tem bom senso, ela é uma mulher discreta. A mulher prudente, ela tem o quê? Autocontrole, domínio próprio. A mulher prudente, ela consegue governar as suas emoções, as suas sensações em todo o tempo, sem jogar o lixo emocional que ela tem dentro dela para o mundo, para as outras pessoas, para os seus relacionamentos. Vamos lá, a mulher prudente, ela tem boas ações, ela sabe ter o quê? Boas escolhas no dia a dia. A mulher prudente, ela tem o quê? Planejamento, ela demonstra e ela evita impulsividade. A mulher muito impulsiva, ela não tem prudência. A mulher que fala, que faz as coisas sem pensar, ela não tem essa virtude. Ela tem falta de prudência. E nós precisamos, mulheres, ter prudência no nosso dia a dia, sim. Uma mulher, eu acredito assim que a mulher que ela é prudente, ela não tem apenas inteligência, essa inteligência que o mundo prega. Nossa, meu Deus, que mulher inteligente. Tem 5 diplomas na parede pendurado, mas não coloca em prática nenhum. Nossa, que inteligência que ela é. Ela só preza pelo trabalho dela ali e a família, os filhos, que o quê? Se lasquem. Não é uma mulher prudente. Não é isso que a gente está aprendendo isso aqui. A prudência, ela é aplicada na nossa vida de forma com sabedoria. Assim, nós precisamos ter decisões assertivas. Quando nós buscamos a prudência, nós temos decisões assertivas. E eu quero falar aqui com vocês algumas características, porque assim, são muitas. Talvez eu vou ter que continuar na próxima live esse mesmo assunto, porque são muitas. Daí vamos colocar assim, Dani, no meu dia a dia é muito desafiador, eu não consigo agir com prudência. Como assim ser uma mulher prudente na prática? Vamos lá que eu separei aqui para vocês algumas características da mulher prudente para nós sermos mulheres prudentes na prática. A mulher prudente, ela pensa antes de falar. Sim, ela escolhe bem as suas palavras e ela evita ferir os outros. Então a mulher prudente, ela tem o quê? Doçura no falar. Ela tem sabedoria no falar. Ela tem discernimento no agir. Então ela sabe que se ela falar de uma forma ríspida, se ela falar de uma forma que vai causar intriga, ela prefere o quê? O silêncio. Ela prefere não falar. Eu creio que essa a virtude da prudência. Pensar antes de falar é o que mais nós mulheres precisamos para não sermos mulheres impulsivas, que muitas vezes a gente acaba falando coisas que se arrepende e acaba falando coisas que vai causar uma ferida gigantesca no coração dos nossos familiares, das pessoas em quem eu convivo, né? Muitas mulheres são impulsivas, são grosseiras, até mesmo no trabalho. Aquela mulher ríspida, mal-humorada, rancorosa, ela não pensa antes de falar. Ela já pega e já vai fazendo, vai falando, não importa onde vai dar. O que importa é que ela tem que alimentar o ego dela e o orgulho dela. Então eu vejo assim que essa característica da prudência tem que nos acompanhar, mulheres, a cada novo dia. Pense antes de agir. Tenha cuidado na maneira que você vai falar. Tenha cuidado, busque sabedoria do alto para você falar com sabedoria, com discernimento. Outra coisa, característica da mulher prudente, ela toma decisões com equilíbrio. Ela analisa os prós e os contras antes de agir. Quantas enroscadas, talvez, mulheres, vocês já se colocaram por não tomar decisões com equilíbrio? Eu já tomei várias enroscadas por não ter sabedoria em tomar decisões. Por exemplo, vem a amiga convida para um convite. Sem pensar, sem agir, sendo impulsiva, você vai lá e diz sim.
mas não pensa nas consequências daquilo que pode te causar. Então, a mulher prudente, ela toma as decisões equilibradas, de acordo com a sua família, de acordo com o seu casamento. Então, assim, ela não é uma mulher egoísta, porque ela vai estar o tempo todo, o quê? Sendo generosa, ajudando. Só que sim, ela vai olhar primeiro para a família dela, para o lar dela, antes de tomar alguma decisão, né? Então, assim, eu aprendo o seguinte, que nós precisamos analisar antes de agir, os prós e os contras. Antes de você se comprometer com algo, coloque no papel e escreva. Eu amo escrever, gente, e isso me ajuda bastante a ter clareza, a ter discernimento, a ter consciência das coisas, entende? Então, assim, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder com essa situação? Outra característica, a mulher prudente, ela sabe reconhecer os seus erros. Por quê? Porque ela tem humildade para admitir falhas e corrigir o que for preciso. Como a gente aprendeu ali, a Abigail, ela foi uma mulher humilde. E eu vejo que a humildade, ela está do lado da prudência. A mulher humilde, ela é uma mulher prudente. Porque ela sempre vai entender o outro. Ela sempre vai olhar os dois lados da moeda. Ela não vai julgar. Ela vai primeiro tentar entender, analisar os fatos. E tomar uma atitude, tomar uma decisão. Então, a mulher prudente, ela reconhece os seus erros. Ela sabe que ela não é perfeita. Ela sabe que ela erra também. Então, me perdoe, me desculpe, já está no vocabulário dela no dia a dia. Quantas vezes, mulheres, a gente às vezes é ríspida, passa por alguma situação e tem mulheres que é tão difícil falar essas duas palavrinhas: me perdoe, eu errei, me perdoa, eu estava errada. A mulher que é prudente, ela reconhece os seus erros e ela se torna o quê? Uma mulher humilde. Então ela é a primeira a pedir perdão, sem esperar nada em troca. Porque ela sabe que a recompensa dela não vem aqui da terra, vem do alto. Outra característica que a mulher prudente tem, ela ouve opiniões diferentes. Só que assim, eu vejo que ela ouve opiniões diferentes, mas ela respeita o ponto de vista das outras pessoas, mesmo que não concorde. Sabe, a mulher prudente é aquela mulher que olha aqui nas redes sociais as publicações, os reels, e ela não vai lá colocar mais lenha na fogueira. Ah, eu concordo, eu discordo. Ela não vai causar polêmica, porque ela é uma mulher prudente. Ela não vai perder tempo, a sua energia com coisas que não vai edificar. Mas ela sabe ler, ela sabe analisar e ela sabe guardar para ela. E tá tudo bem. Isso é prudência, mulheres. Quantas mulheres querem opinar na vida dos outros sem ser chamada? Quantas mulheres querem dar pitaco na vida dos outros sem ser chamada? Não seja assim, porque senão você não vai ser uma mulher prudente. Se você for perguntada sobre o assunto, mesmo assim você vai pensar, analisar se você vai dar a tua opinião. Se você não for perguntada, cale-se. Porque no silêncio existe a prudência, no silêncio existe a sabedoria. E deixe que cada um seja responsável pelas consequências das suas escolhas. Assim você vai estar aliviando um fardo que talvez você tenha carregado nos seus ombros. Então, mulher, se for para opinar, cale-se. E você tem a sabedoria aonde você vai gastar a tua energia, investir a tua energia. Outra característica que eu vejo que é essencial da mulher prudente. A mulher prudente, ela age com maturidade. Ela não entra em brigas desnecessárias ou também, vamos colocar assim hoje em dia, impulsos infantis. A mulher prudente, ela não tem atitude de criança. Quantas mulheres, talvez, que você conhece, que têm atitudes infantis? Porque maturidade, gente, não é idade. Maturidade é você ser emocionalmente forte, madura nas suas emoções, nas suas atitudes.
E nós mulheres, nós precisamos amadurecer. Muito se pergunta aqui pra mim, Dani, como que eu me torno uma mulher mais feminina? Eu sempre falo isso, conexão com Deus e, em segundo lugar, maturidade. Nós mulheres precisamos amadurecer as nossas emoções, as nossas sensações. Nós precisamos entender o que acontece dentro de nós, para nós não jogar para o mundo aquilo que tá aqui dentro, o lixo emocional. E quantas mulheres imaturas, quantas mulheres que se metem em confusões, quantas mulheres que não conseguem edificar o casamento por falta de maturidade, que gritam, que brigam, que falam mal do marido, que xingam, que quer competir com o marido, que quer ser melhor que ele. Quantas mulheres tem hoje em dia? Eu conheço várias. E eu olho e eu penso, meu Deus, falta maturidade para essa mulher. Quantas mulheres nós temos assim, por falta de maturidade, coloca a família inteira a ladeira abaixo, por falta de maturidade, coloca a família inteira em risco. Porque sim, gente, nós mulheres temos o poder de edificar ou de destruir uma família. Ah, porque isso não adianta. Deus nos deu características da inteligência. Nós somos mais inteligentes do que o homem. Com muita humildade nós temos que reconhecer isso. Só que nós precisamos saber usar essa inteligência com sabedoria, com prudência, porque senão coloca tudo a ladeira abaixo. Então é muito sério, mulheres, nós temos um papel muito importante aqui na Terra que Deus deixou para nós. Só que muitas de nós estão fora do papel que Deus sonhou para nós. E aí nós estamos o quê? Nós não estamos amadurecendo. Nós somos mulheres imaturas, inconsequentes. Quantas mulheres que fazem compras escondido do marido, por exemplo, é uma mulher inconsequente, é uma mulher imatura. Não vai edificar em nada. Muito pelo contrário, pode trazer dor e sofrimento ao longo da caminhada. Então, assim, de tudo que você precisa buscar, busque a prudência do alto, a sabedoria, para você ser uma mulher madura. Nós precisamos de uma sociedade com mulheres maduras. Muitas separações de casamento, eu jamais quero trazer peso para você, mulher, que talvez passou por essa dor, porque a separação, ela despedaça, ela destrói. Separação é como se fosse um luto. Em nenhum momento eu quero trazer peso para você. Receba meu carinho, receba meu abraço. Eu amo essas mulheres, porque imagina a dor de uma mulher recomeçar a vida. Mas muitos casamentos se perdem no meio do caminho por falta de maturidade da mulher, por falta de prudência, de sabedoria, por falta de agir como precisava agir. E tá tudo bem, nós podemos recomeçar a vida a qualquer momento, mas que tudo isso que aconteceu no primeiro relacionamento, que você leve o quê? De aprendizado, experiência para o próximo, e que você não repita os mesmos erros. Então busque ser uma mulher madura. A mulher madura, ela tem autoridade. A mulher madura, ela não precisa gritar para ser ouvida. A mulher madura, ela tem intimidade com Deus e ela sabe que a presença dele é suficiente. E a mulher madura, ela é uma mulher prudente. E ela sendo uma mulher prudente, ela não precisa ficar o tempo todo querendo provar o seu valor, fazendo coisas, agradando pessoas. Aquilo que é para ela vai vir no tempo certo e tá tudo bem. Outra coisa, a mulher prudente, ela controla suas emoções. Ela não se deixa levar pela raiva, pelo ciúme, pelo orgulho. A mulher prudente é uma mulher que sabe governar as suas emoções, as suas sensações o tempo todo. É aquela mulher que sabe escolher os seus pensamentos. Por quê? Porque em todo o tempo nós temos pensamentos de bem ou de mal que nós podemos alimentar. E você sabe que nossos pensamentos são muito importantes, mulheres, para nós. Porque tudo aquilo que eu penso, eu sinto. E é tudo aquilo que eu sinto, eu vou ter uma atitude em relação a isso. E a mulher prudente, ela sabe controlar as suas emoções, ela sabe governar. O autogoverno faz parte da mulher prudente. Ela não é uma mulher desequilibrada, não é uma mulher que vai gritar e brigar, porque tem mulheres que é uma bomba atômica.
Eu não sei vocês, mas eu conheço mulheres assim, que você tem que ter um cuidado todo especial, um jeitinho todo especial para conversar, porque senão ela faz um auê, faz uma confusão de algo que é bem pequenininho, ela faz algo grandioso. Então, mulheres, nós precisamos aprender a governar as nossas emoções. E olha, eu vou dizer para vocês que isso, você pode fazer 1000 cursos, você pode ler 1000 livros, mas se você não colocar em prática e se você não buscar o reino dos céus em primeiro lugar, você não vai conseguir governar as suas emoções. Entende? Você vai até um certo ponto, até que você volta a ser quem você era. Porque você precisa todos os dias renovar a tua energia na palavra de Deus, na sabedoria que vem do alto. Vamos lá. A mulher prudente, eu vejo também uma característica dela, ela é o quê? Ela é justa. É aquela mulher que trata todos com respeito e imparcialidade, sem favoritismo. É aquela mulher que não tem favoritismo, por exemplo, com os filhos. A mulher prudente que tem 2 ou mais filhos. Ela é aquela mulher justa, mas não aquela justiça de punição, de punir. Não, aquela justiça com amor, aquela justiça com paz, com mansidão no coração. E ela faz o que é correto. Ela faz o que agrada o coração de Deus em primeiro lugar. E ela fazendo o que é correto, ela se torna uma mulher justa. Outra coisa, mulheres, a mulher prudente, ela valoriza o que? A paz. Sabe aquela paz que excede todo entendimento que Paulo nos fala em Filipenses? A mulher prudente, ela valoriza. Então, ela faz o quê? Ela evita conflitos no dia a dia, principalmente dentro de casa, e ela busca soluções que tragam harmonia. Quando começa um gritinho de uma briga dos filhos, quando o marido talvez chega em casa que não está de bom humor, que talvez tem muita carga lá no trabalho, ou talvez a mulher prudente está num local de trabalho onde tem muita confusão, o que ela faz? Ela é a primeira a promover a paz, a harmonia. Ela não se preocupa na atitude do outro, ela se preocupa em ter uma boa atitude, que vai edificar os ambientes nos quais ela está. Essa mulher prudente, ela vive a paz que excede todo entendimento. E como é que ela vive a paz que excede todo entendimento? Ela busca em Deus, no seu Criador. Ela busca direto da fonte a cada novo dia. Ela busca essa paz que excede todo entendimento primeiro para ela, edificar a vida dela, para depois o quê? Transbordar na vida dos outros. Então, independentemente aonde essa mulher está, a paz é sua alinhada. A paz é o termômetro dessa mulher. Então, se ela vê uma situação pegando fogo, ela não vai mais colocar lenha na fogueira. Se tem uma situação aí que não está de acordo com a família, ela vai o quê? Ela vai edificar com sabedoria e prudência. Outra característica da mulher prudente, que tô quase terminando aqui, mas nós vamos continuar, porque assim, eu fiz mais de 20 características aqui dessa mulher prudente. Nós vamos ter que continuar na próxima live. Então, assim, a mulher prudente, o que ela tem? Gente, que eu vejo, assim, que é muito importante para nós mulheres, que é o que eu tenho falado aqui na internet, que é o que Deus tem me pedido, sabe? Sabedoria. Se tornar uma mulher sábia que edifica. A mulher prudente, ela tem sabedoria. Ela busca conselhos de mulheres sábias, de mulheres prudentes, de mulheres mais velhas. A mulher prudente, ela aprende com a vida, ela aprende com os erros da vida. E ela não terceiriza a culpa. Ela é uma mulher autorresponsável. E por ela ser uma mulher autorresponsável, ela é uma mulher sábia. E ela vive os dias dela com sabedoria, sem terceirizar a responsabilidade dela, sem se vitimizar. Ela assume a vida como ela é. O que vem para ela, ela vai edificar, ela vai devolver com paz, com mansidão, com harmonia, tudo aquilo que vem. Se vem um mal para a vida dela, se alguém faz um mal para ela, ela vai devolver com paz, com mansidão, ela vai devolver com o bem. Ela é uma mulher humilde. Por isso que nós precisamos tanto de sabedoria, porque estamos vivendo dias em que a gente não se ouve falar em generosidade, em sabedoria, em prudência.
O que importa agora nesse mundo atual é o quê? Vou ser feliz. Deixa eu ser feliz, a vida é curta, vamos aproveitar hoje. Quanta inconsequência, gente, quanta inconsequência estamos vivendo. Quanta falta de sabedoria, quanta imprudência estamos vivendo. Outra coisa que, outra característica da mulher prudente. A mulher prudente, ela constrói, ela não destrói. Ela incentiva em vez de criticar. Então, assim, como assim, Dani, no dia a dia que eu posso construir e não destruir? Talvez no simples falar, talvez decidir se calar ao invés de falar mal das outras pessoas. Talvez decidir se calar ao invés de fofocar. Você vai estar sendo uma mulher prudente agindo assim. Outra atitude que nós podemos construir ou destruir. Não falar mal do marido para as pessoas. Ter realmente uma pessoa da tua confiança para você abrir teu coração e para você falar para essa pessoa o que se passa no teu casamento. Mas não ser tola e sair falando mal do teu marido para as pessoas. Assim você vai estar construindo o teu casamento e não destruindo o teu casamento. Outra atitude da mulher prudente, ela constrói o lar dela, ela é guardiã do lar dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai edificar, não vai destruir com palavras rudes, com fofoca, com agressividade, com irritabilidade, né? Tem dias que sim, nós vamos estar mais cansadas, mais sobrecarregadas, mais irritadas. Mas então, nesse dia, escolha o quê? Silêncio. Porque o dia mal também passa. E se tem algo que eu quero falar para vocês, mulheres, que eu tenho aprendido, que só existe o dia mal para aquela mulher que não sabe, que não aprendeu a governar as suas emoções e as suas sensações. Se eu estou governando o meu corpo e a minha alma em todo tempo, não tem como ter o dia mal. Eu só preciso amadurecer as minhas emoções. Eu preciso amadurecer os meus conteúdos internos. E assim não vai ter o dia mal. Então, mulheres, vamos decidir ser mulheres prudentes. Porque a vida, ela nos traz em todo o momento situações desafiadoras. Porque a vida real, ela é desafiadora. A vida real, ela dá trabalho. Mas vamos escolher a prudência. Vamos escolher a sabedoria. Vamos escolher edificar o ambiente o qual nós estamos. Vamos decidir ser uma boa esposa, uma esposa exemplar. Vamos decidir ser uma boa mãe, uma mãe exemplar. Vamos ser grata com aquilo que nós temos em mãos. Vamos ser prudentes naquilo que Deus confiou para nós no dia que se chama hoje. E vamos deixar a ansiedade nas mãos do Senhor. Se tem algo que está te roubando a paz, tem algo que você não está conseguindo ser prudente, leve para o Senhor. Busque a ajuda de uma amiga, de uma conselheira que vai te edificar. Mas decida ser uma mulher prudente. E assim, tem outras características que eu preciso falar, mas assim eu vou deixar para a semana que vem, que meu tempo aqui está acabando. E a semana que vem vamos continuar com essas características de uma mulher prudente no casamento, com a criação dos filhos, nos relacionamentos, no seu local de trabalho. Como ter a prudência como se fosse sua melhor amiga, como se fosse a sua alinhada para você viver os seus dias, tá? Outra coisa, eu vi que vocês gostaram da caixinha de perguntas e eu quero me organizar para abrir uma caixinha de pergunta toda semana. A semana passada eu abri, deixa eu pensar, foi na quinta. Só que quinta e sexta é muito apurado mesmo meus dias. Eu quero ver se eu começo a abrir na quarta-feira. Mas nós vamos conversando, tá? E vamos aprendermos juntas, nós vamos nos edificar. A porção que eu já acessei na minha vida, a porção que eu já recebi, eu quero transbordar na vida de muitas mulheres. Tá? Deus abençoe, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Faça uma excepcional terça-feira. Decida ser uma mulher prudente que edifica a todos ao seu redor. Um beijo, fiquem com Deus.